iniciando mais um programa Presença e Harmonia, com apoio cultural da antiga e mística Ordem Rosa Cruz Amorque, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. Todos desejamos viver mais e melhor, e para isso concordamos que cuidar da nossa saúde é imprescindível. Por isso hoje vamos conversar sobre nutrição, não apenas aquela relacionada ao corpo físico, mas também a todas as partes do nosso ser. Quem está conosco para conversar é Frater Olair Rafael da Silva Júnior, que é médico pediatra, homeopata, nutrólogo e especialista em medicina do trabalho. Frater Olair, bem-vindo ao programa Presença e Harmonia e obrigada por atender o nosso convite. Eu fico de verdade muito contente com a oportunidade de conversar com todas as pessoas a respeito de promover a saúde para se prevenir as enfermidades. Como ensina o ditado do povo, é melhor prevenir do que remediar. E o remédio, como dito, remedia. Então, pegando daí, qual que é a importância, de falarmos de nutrição integral? A palavra integral, ela está vinculada como um dos sinônimos da própria saúde, que vem a ser inteiro, íntegro, holístico, completo, santo, sanitário, santificado. E a saúde, repito, por definição, ela engloba toda essa sinonímia que é o íntegro. E aí a nutrição vem como sendo os nutrientes que a gente vai conversar a respeito do que é o nutriente do arroz com feijão, lato sensu, assim dizendo, e também os nutrientes sutis, com quem você anda, como você lê, como você reage, como você conversa, como você se senta, tudo isso são nutrientes. Então, que tipo de nutrientes nós necessitamos para ter uma vida plena? Os nutrientes, eles são absorvidos de várias formas. A gente tem, e como conhecimento básico, as 5 janelinhas de entrada dos estímulos para o nosso corpo físico. E esses estímulos externos, quando passam pelo nosso filtro mental, ele vai ser absorvido de maneira específica para cada uma das pessoas. E essa maneira de fazer a interpretação da estimulação externa, mesmo um bom dia, ele tem um resultado diferente para cada pessoa. E até mesmo para a própria pessoa, ele pode ter uma avaliação individual, consequentemente, de manhã, de tarde, de noite, no inverno, no verão. Então, a maneira com que nós recebemos esses estímulos externos, e aí a gente pode voltar então para o arroz com feijão, que a gente já conversou, que é o nutriente físico. E aí a gente conversa bastante. Então, já que estamos falando dos nutrientes físicos, que relação que a gente tem da nossa saúde com os nossos intestinos, da forma da absorção desses nutrientes? Intestinos, excelente. A medicina tradicional chinesa tem como principal órgão a ser observado os intestinos. E eles afirmam, e a gente no Ocidente também já captou essa mensagem, que mais de 90% da saúde está relacionada à qualidade do funcionamento dos intestinos. Então, aquilo que nós ingerimos pela boca, mastigamos, engolimos, faz a digestão, é absorvido e nutrir as células. Então, essa barreira que separa o que é externo, que entrou pela boca, mas ainda continua como sendo uma avaliação externa, esses intestinos é que vão fazer a absorção ou não dos nutrientes depois que fizemos a digestão em todo o tubo digestório, que hoje em dia a gente sabe que vai de 9 a 12 metros esse tubo inteiro, que demora 1 dia e meio para aquilo que a gente comeu, depois da saída, evacuar na forma de excrementos e de fezes. Algo que chama bastante atenção hoje
é que cada vez mais a nossa alimentação ela é baseada em produtos industrializados. Sim. E uma coisa alarmante é que cada vez mais as crianças estão se tornando obesas, né? Que relação que a gente pode estabelecer entre isso e os futuros adultos e a saúde dos futuros adultos, né? Que relação que a gente pode ter? É uma pergunta bastante complexa, porque a gente vai pensar, trabalhar e decidir diante da gôndola do supermercado. Eu considero esse um momento sagrado em que nós colocamos a nossa energia monetária, a nossa força de trabalho transformada em um símbolo monetário, em que a gente vai investir em determinada empresa. Então, a maneira com que nós escolhemos o alimento, e a gente fala de supermercado porque também podemos pensar em feira e até mesmo na horta, seria o idílico, o sonhado, o platônico, é que tivéssemos a cultura, o cultivo da nossa própria alimentação. Não resta dúvida. E cada vez mais, graças a Deus, a gente tem gôndolas no próprio supermercado de produtos orgânicos. E a gente sabe que a Mãe Terra oferece o alimento já pronto para consumo. E como a Soror menciona, o alimento que ele é extremamente alterado, produzido, e aí o nosso organismo não vai aceitar isso de bom grado. Diferente do alimento in natura, que nós temos sim condições de fazer essa digestão e de absorver, e ele tem esse alimento in natura, natural, vindo direto da Mãe Terra, na região em que foi plantado, colhido, ele tem muito mais vigor vital. E a energia vital da homeopatia, principalmente, a gente tem como valor primordial para a saúde. Porque estátua, por mais bela que seja, não tem vida. E o que dá vida é a energia vital que nós colhemos e aprendemos aqui em nossa escola, que ela tem a sua qualidade positiva, negativa, e aí a gente... Certo. E, se a gente, nós começamos o programa brincando, que todo mundo espera viver mais e melhor, por isso se preocupa com essa questão da nutrição. Como que a gente pode estabelecer uma relação com a expectativa de vida entre os nutrientes e essa busca por uma expectativa de vida cada vez maior? Um trocadilho que eu copiei e dei uma aprimorada ao invés de acrescentar anos à vida, acrescentar vida aos anos. Então, todo mundo fala, eu quero viver muito, mas eu quero viver com saúde. Então, sempre tem esse porém, contudo, todavia, mas eu quero viver com saúde. E saúde, ela é conquistada. Então, a pessoa que mantém a mente ocupada, que tem prazer naquilo que realiza, que estuda, que duvida. A dúvida é um excelente alimento para que a gente busque mais conhecimento. E o conhecimento é que liberta. A verdade vos libertará. E aí, quando a gente consegue fazer essa mistura de todos os nutrientes, que a gente ainda está falando da parte básica que responde com 1%. Os grandes estudiosos de nutrição sabem que a parte mecânica, físico-química, e eu falo bem baixo, simbólico do arroz com feijão, o prato que a gente come, essa parte química, ela responde com 1% da nossa vida, porque o vigor vital, ele vem pela água, vem pelo sol, vem pelos pensamentos, vem pelos sentimentos, e é isso que nos anima e tornou-se alma vivente. Então é isso que a gente pode dizer que nós precisamos para ter um estilo de vida mais saudável? Sim, claro. E a maneira como nós saímos da cama pela manhã. Aquela pessoa que não é nenhum de nós, nenhum de vocês, que diz que levantou com o pé esquerdo, deve voltar para a cama, para o bem da humanidade. Não sai, não vai para a rua.
Se você levantou querendo chutar o cachorro, volta para a cama. Não é conveniente sair da cama dessa maneira. E há um estudo em holística, principalmente, que a gente sabe que os 10 minutos antes de adormecer e os 10 minutos antes de sair da cama, então, na horizontal, quando a gente passou por esse momento simbólico da morte, que é o dormir, por isso que a gente reluta, sofre com adormecer, porque a gente se entrega, acabou, fica só com esse movimento de respiração e cardíaco e os sonhos e tal. Levantar pela manhã de uma maneira alegre, contente, feliz, então inspirar, sentar na beirada da cama, respirar o ar puro da manhã, ver o sol nascente, o alvorecer de um novo dia. Então são condicionantes daquele dia. E a cada dia o seu sofrimento. Ninguém vai ter uma vida sem sofrimento. Pediatra que sou, gosto de falar para as mães, nesses 35 anos de prática médica, que a criança o feto já é estressado. E com 98 anos também. Eu quero viver 120, já estou quase na metade. Então, quando chegar aos 98, eu quero dizer, eu já estou na metade. Quase na metade, Senhor Deus. E como manter esse equilíbrio, Prater? Outro símbolo que é o surfista. O surfista, ele vai ao mar querendo surfar a melhor onda, não resta dúvida. Todos nós queremos prazer, alegria, contentamento, conta bancária abarrotada, liberdade total. Todo mundo quer isso. Ninguém está querendo prisão. Mas o surfista perde algumas ondas. E quando ele sobe na crista daquela onda tão desejada, ele mantém o que se chama equilíbrio dinâmico, que é estar sempre pronto para poder cair e pegar outra onda. Ele não sofre pela onda que perde, porque ele sabe que o oceano infinito continua mandando ondas. O que precisa, sim, é estar lá no oceano, estar preparado, subir na prancha e manter-se, repito, num equilíbrio dinâmico. Aí você surfa a melhor onda. E vamos falar um pouquinho, então, dessa nutrição, né, sutil. Nós falamos um pouco do corpo físico, vamos falar da questão da nutrição dos nossos corpos psíquico e espiritual. Que alimentos que a gente precisa para nutri-los? Conversamos outra oportunidade aqui na nossa convenção de 50 anos, há 10 anos atrás, estão todos convidados para a nossa próxima de 60, que eu comecei já naquela época a aprofundar esse estudo de alimentos físicos e sutis. E aqui vai a minha gratidão muito grande para o Departamento Cultural da Ordem, e que a gente sabe que quando a gente tem a incumbência de falar, de conversar como um orientador, quem mais aprende somos nós que estamos do lado de cá. E aí eu fui pesquisar mais a respeito do que é essa divisão de físico, racional, emocional, uns põem um antes, outro depois, mas isso não importa, é mental, emocional, é mental, racional, psíquico e espiritual. Há outras escolas que distribuem esses patamares em 3, eu coloquei em 5, tem gente que põe em 7, tem 12, níveis diferentes de sutileza do alimento. E essa sutileza do alimento é que e aí didaticamente eu coloquei como emocional, que é bateu, levou, você não sabe com quem você está falando, deve estar com Alzheimer. Racional, que você me explica, me convence, cadê a fotografia? Cadê o preto no branco? Também é um nível de alimento. Psíquico, diga-me com quem andas, você tem fome de quê? A gente não quer só comida, a gente quer comida e felicidade. E essa insaciedade que o apóstolo Paulo menciona daquilo que me incomoda, que é
Você tem fome de quê? É um não contentar-se de contente. É um desejo de estar sempre melhor. E isso não te incomodar, muito pelo contrário, servir de leitmotiv, de mola mestre, que te leva para buscar algo melhor. E aí depois as dimensões da espiritualidade, que depois que você subiu esses 4, entendeu desses 4, aí a gente tem uma outra escola completa de espiritualidade. E é muito bom. Então, como o nosso jeito, né? O senhor já deu algumas pinceladas a respeito disso, mas como o nosso jeito de viver e de ver a vida Sim. nos afeta? Totalmente. Totalmente. Como eu brinquei naquele bom dia, né? O bom dia pode significar até uma ofensa, dependendo do estado de ânimo e do jeito de falar. Então, entre o emissor e o receptor, esta mensagem, ela sofre interferência do ambiente, desde quem emite a própria mensagem, o ambiente que interfere nesta mensagem e as condições de quem recebe. E isso na pedagogia, quem trabalha com isso sabe do que a gente está falando. Não é alguém que tem dificuldade de entender. É quem emite que tem a maior responsabilidade de nivelar-se para que os seus alunos, os seus aprendizes ou quem está recebendo a mensagem consiga entender. E aí é o fato concreto de diga-me com quem andas. Eu acho esse modelo de pensar, diga-me com quem andas, quais os anjinhos. Ou do outro lado, e não existe escuridão, só existe luz e falta de luz, que uns chamam de escuridão. Não existe doença, só existe saúde e falta de saúde, que as pessoas chamam de doença. E aí a gente brinca. E aí existe médico, que sou eu, para poder dizer para as mães que a criança tem que ser daquele jeito. E aí tem um exemplo de uma mãe, lá ainda quando medicava no Rio de Janeiro, que a criança rasgou a coxa inteira porque soltando pipa na laje, ela, criança de uns 10 anos, num sábado ou domingo, se não me lembro, eu gosto muito de trabalhar no final de semana, ela sofreu esse rasgo na coxa inteira e a mãe ali do lado, eu conversando com a criança, acalmando a criança diante do acidente e tal, e a mãe, toda mãe é assim, não está errada, ela é o papel dela, porque você, e eu interferi. Mãe, a senhora queria que o seu filho estivesse na cama com febre? Ele não estaria na laje soltando pipa. Por isso ele está aqui para a gente consertar. Então faz parte de toda a nossa vida. Os destemperos servem de tempero. Frátero, o senhor falou, né, de algumas coisas que são imprescindíveis para a nossa vida, né? A nossa relação, então, com a energia vital, que muito também vem, né, dos alimentos, que vem diretamente da terra, né? O senhor falou da água. E qual a importância do sol nas nossas vidas? Total! Né? A gente brinca que aqui em Curitiba é uma das cidades onde menos tem sol, né? Mas da energia, né, prana. Como é que o senhor pode falar um pouquinho para a gente sobre isso? Prana, para quem tem acesso à cultura indiana, chinesa, Ki, prana, no Ocidente, pela via alemã, a gente trouxe como orgon, que é ergonomia, que é uma energia que te faz sair daquela posição que você estava, que te movimenta, que o francês vai chamar de leitmotiv. E essa energia vital, esse prana, você recebe principalmente pela luz solar. E a luz solar, ela estimula o fundo do olho, onde o nervo óptico vai receber essa energia luminosa, transformar, aí vem toda uma série de explicação que não é o caso, mas a importância de expor ao sol. Para as mães, que eu falo para ela levar o filho nu, pelado, para expor a pele à luz do sol. Porque
ela, mãe, com certeza fez um experimento na escola em que com um chumaço de algodão você planta com água e tal um grão de feijão. E aí esse grão brota. Dentro de uma caixa fechada, você põe um furo que você vai ver o feijão brotar por aquele furo. Então toda vida busca a luz. Então esse heliotropismo, a busca da luz, é natural em todo ser vivo. Planta quer, animal irracional quer, e quanto mais nós. Precisamos da luz do sol. Sem luz do sol, o cataclisma que levou os dinossauros, a gente sabe, porque não teve luz solar. Certo. E quais outros tipos de nutrientes o senhor acha que são imprescindíveis para a nossa vida? Eu acho muitíssimo importante beber água de 15 em 15 minutos. Então, a gente sabe que tecnicamente é 50 ml por quilo por dia, dividido por 16 horas que a gente mantém acordado, que é o que a gente deve ingerir de água. Isso vai dar de 2,5 litros, ou mais fácil, as pessoas falam 8 copos por dia. Eu gosto de falar, beber 2 goles de 15 em 15 minutos para manter um lago de saliva na boca. Porque essa saliva é que serve de primeiro contato com o alimento físico e que vai começar a digestão. Então, o carboidrato, ele começa a fazer a digestão na boa mastigação e precisa ter saliva. E eu mostro para a mãe o canto da boca, a bochecha pela parte interna, brilhosa, aquele lago de saliva. Mãe, parabéns, o seu filho está bem hidratado. E criança tem 80% do peso água. E nós temos 90% do cérebro água. Muito mais vezes a pessoa que tem dor de cabeça, tem irritação, ela precisa beber água do que tomar um analgésico. Só que o analgésico parece ser mais fácil. Ainda bem que bebe com água, né? E voltando novamente, né, à questão daí mais da nossa parte sutil. Como que atitudes que a gente pode tomar, né? Então, vamos pensar nós como seres, né, como holos, como seres holísticos, né, nossa parte total, que pode nos ajudar a nos conectar com a nossa inteligência universal, como, né, nós Rosa Cruzes, com Deus do nosso coração. Vale a pena você ouvir Eu Te Compreendo, seguramente umas 3 vezes seguida e pelo menos umas 20 vezes por ano, o que dá mais de uma vez por mês. Que é essa ideia do holos, do Eu Te Compreendo. Eu sei como você se sente. Eu também já estive nesta posição. E não é uma situação de supremacia, de soberba. Não, pelo amor de Deus, não é disso que estamos falando, muito pelo contrário. Porque eu te compreendo, eu até estou abaixo de você. E a gente se afasta, deixa o outro manifestar a raiva, a ira, a contrariedade, a inveja, que são sentimentos, são emoções passageiras. E essa pessoa, sim, tem lá dentro um ser perfeito e maravilhoso, que precisa descobrir, que tem véus de ilusões, que mantém esse ser búdico, esse ser perfeito, esse humano que todos nós temos. Então, essa conexão, essa reconexão, ela se apresenta por um afastamento nosso. Deus não virou as costas para Adão. Adão que quis comer da árvore do conhecimento e resolveu, por razão, criar a sua própria maneira de ser e viver. Ótimo! E quando a gente tem nas parábolas cristãs, o do filho pródigo, em que o pai oferece o melhor alimento para o filho, que foi gastar tudo.
não tem problema. E aquele que ficou, que se conservou dentro dos mandamentos, dentro da hierarquia paterna, foi cobrado do pai. Não, você não está entendendo. Ele continua sendo seu irmão. Humus, pó da terra, humanos, todos nós somos. Todos nós estamos no mesmo barco. E eu não posso deixar o outro querer fazer um furo na canoa, porque senão vai afundar a canoa e todos afundamos. Também tem que ter esse bom senso. Tá certo. Frater, essa nossa conversa, claro, é fruto de um curso que o senhor vai realizar na Namorada do Silêncio, com 18 horas, né, onde se discute os alimentos físicos, os sutis, o que a gente faz de certo, o que a gente faz de correto. Nesse programinha, né, que é de meia hora, que dicas que o senhor pode dar para quem nos assiste? Que tipo de mudanças, aos poucos, a gente pode ir trazendo para a nossa vida para pensar nessa nutrição, nós como seres inteiros? Como a gente brincou dizendo que cada pessoa tem a sua verdade e essa verdade precisa ser respeitada. Porque a verdade de cada um é a verdade de cada um, não tem como. E a gente não pode acusar o outro de estar fazendo errado. Mas a gente tem que levar o conhecimento que a gente tem pela experiência de quem foi pelo caminho errado. E lembrar que quem já está numa posição mais elevada da montanha, ele consegue vislumbrar que indo naquela vereda, por aquele caminho, lá na frente não tem sequência. E a consequência de ir por aquele caminho é encurtar essa viagem. E aí a gente tem que mostrar para a pessoa, com sutileza, com educação, com bom senso, e até mesmo aceitar que ele escolheu viver 40 anos, enquanto eu quero viver 80 ou 120, e por que não mais? E o curso que a gente desenvolveu, agora estamos já repetindo, e a gente já repetiu esse curso por essa escola e por outras escolas também, do que é a nutrição integral, alimentos físicos e sutis, que são dicas e sugestões. Não tem nada na palavra impositiva, imperial, ainda que a formação médica que eu tive, sim, me levou a determinados momentos a praticar esse ato impositivo do tem que, quem decide sou eu. E a gente aprende que quando a gente tem que julgar, a gente precisa ter parcimônia, precisa saber o momento e saber que a gente está investido do poder que estou. E aí, se eu tiver que tirar a espada da bainha, não me deixa tirar, porque não quero fazer isso, mas eu estou investido do poder. E a espada tem muito mais valor na bainha. A gente vence melhor a batalha impedindo a batalha, não deixando que aconteça a guerra. Muito obrigado. Frater, sou eu que agradeço, né, a sua participação no nosso programa. Né? Sei que teremos outras oportunidades, sim, claro, com certeza. Né? E muito obrigada. Eu é que fico extremamente, pelo que comecei dizendo, lisonjeado com a honra e a distinção que recebi da Ordem Rosa Cruz, especificamente na sua pessoa, Vivian Tetard, para poder vir aqui conversar a respeito, levar esse conhecimento que vem das ideias desse campo noético, desse campo superior, e que eu me esforço para poder traduzir em palavras ao maior número possível de pessoas. E vocês que estão nos ouvindo, por favor, falem para os outros, contem para os outros, contribuam para que a gente tenha uma vida mais tranquila, mais amistosa, mais fraternal. Obrigada, Frater. Aproveito para lembrar do nosso e-mail, presençaharmonia@morte.org.br. Aguardamos a sua participação e agradeço também, né, por nos ouvir hoje.
Obrigada e até o nosso próximo encontro. Paz profunda. Profunda paz para todos nós.